Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, vão dizendo por favor como está aí a questão do áudio. Tudo ok o áudio? Olá Catarina, Renata, Dona Ana, Professora Graça, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Francisco, Iana, Vládia, Dona Rita, Ricardo, Alice, Raquel, Eulília, tudo bem? Como estão todos? Estão me ouvindo bem? Leonardo, Larissa, vamos lá então, pessoal, o áudio tá ótimo, que maravilha. Vamos lá então. Bem, boa tarde a todos, né? Hoje iniciando então nosso aquecimento, né, para a jornada O Poder Está em Suas Mãos. Então essa live é destinada a vocês, né, pacientes que são diabéticos, todos os cuidadores também daqueles pacientes diabéticos, né, que têm dificuldade em muitas coisas no tratamento desse paciente. Nós estamos aqui com o objetivo de esclarecer, né, várias dúvidas e iniciando hoje, né, esse aquecimento para essa jornada, o poder está em suas mãos. Serão então 10 lives consecutivas, né, de segunda a sexta, dessa semana e da próxima semana, em que nós estaremos falando um pouco, né, sobre o diabetes mellitus e desmitificando, né, tirando esse mito de que é uma doença que leva muito pavor e trazendo um novo olhar sobre essa doença, né, que você pode viver bem, pode viver melhor tendo diabetes. Né? Isso é possível, sim. Você pode viver como qualquer outra pessoa que não tem diabetes, você pode viver exatamente da mesma forma. Você pode se formar, você pode atingir seus objetivos, você pode passear, você pode curtir a vida, você pode ser feliz e viver com saúde, com qualidade de vida e com bem-estar. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Roberto Capote, sou médico endocrinologista. Além de médico, atendendo atualmente no Complexo Metabolic, na cidade de Sobral, Ceará, também sou professor universitário da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Uninta, duas faculdades de medicina em que leciono a disciplina de endocrinologia. Então estou aqui hoje, né, com o tema da nossa live, diabético que quer viver bem e melhor. Então essa live é exatamente para você, né, que está aqui presente. Se você conhece alguém que é diabético, alguém que cuida de alguém que tem diabetes, convida, chama. Utiliza aí esse aviãozinho e compartilha essa live, que essa live vai ser muito importante para essa pessoa que está nos ouvindo. Então aproveite esse momento e ajude outras pessoas. Estamos aqui com esse objetivo de tentar trazer o melhor para vocês. Eu abdiquei este momento, né, das minhas consultas com os meus pacientes para estar aqui com vocês trazendo inúmeras informações que vão ser extremamente importantes para o seu cuidado. Você vai, a partir de hoje, saber que você tendo diabetes, você pode viver melhor, você pode viver bem, saber cuidar dessa doença e viver sua vida de forma mais natural possível, com melhor qualidade. Ok?
Então, vou só fixar aqui o tema da live de hoje. Pronto, então como viver mais e melhor com diabetes? Vamos lá, então a primeira coisa, né, para que uma pessoa saiba realmente viver melhor, um diabético consiga viver melhor, a primeira coisa é ele conhecer um pouquinho sobre a sua doença. Então é muito importante que a gente saiba, né, realmente o que é que a gente tem, para poder a gente saber cuidar da melhor forma e, consequentemente, a gente conseguir, né, viver da melhor forma possível. Então, pensando um pouquinho, a primeira pergunta que vem à mente, né, o que é diabetes? Então, diabetes, na verdade, é o aumento do nível de açúcar no sangue. Então, diabetes é uma doença em que ocorre esse aumento dos níveis de açúcar no sangue, que a gente chama de níveis glicêmicos. E isso acontece por quê, pessoal? Então, isso acontece muitas vezes devido a um probleminha num órgão chamado pâncreas. Esse órgão ele é responsável pela produção de um hormônio chamado insulina. Ou por uma produção deficiente de insulina, ou seja, porque esse pâncreas produz uma quantidade pequena de insulina, ou porque ele produz a insulina em quantidade suficiente, mas existe algum problema na atuação desse hormônio, o paciente pode vir a desenvolver diabetes. E o que é que essa insulina faz? Essa insulina, esse hormônio, né, ele pega o açúcar que está no sangue quando a gente se alimenta. Por exemplo, vamos dizer que a gente comeu agora, né, se alimentou, e aí então aumentam as taxas de glicose, de açúcar no nosso sangue. Essa glicose que está no sangue, para poder ela ser utilizada como fonte de energia para o nosso corpo, para que o nosso corpo consiga funcionar, é preciso que a insulina, que é esse hormônio que eu falei que é produzido pelo pâncreas, ela vá pegar essa glicose e vá levar para dentro dos órgãos. Como se fosse, por exemplo, a gasolina, o combustível de um carro, né, para que esse carro fique em funcionamento. Então, sem a presença dessa glicose, não tem como os órgãos do nosso corpo funcionarem. Então, por isso que é primordial, é indispensável a atuação da insulina. Quando a insulina não está funcionando, por algum motivo, ou ela realmente está com algum problema, ou então o próprio pâncreas, né, não está conseguindo produzir quantidade suficiente desse hormônio, então a insulina está baixa, é uma outra causa, o que é que vai acontecer? A glicose, que é o açúcar que está lá no sangue, ela não vai conseguir entrar nas células, não vai conseguir então levar a energia para o corpo. Com isso, o que acontece? Ela vai se acumular no sangue. E o acúmulo desse açúcar no sangue é o que a gente chama de diabetes. Tá? Então, diabetes nada mais é do que o acúmulo de açúcar no sangue, né, elevando os níveis das taxas desse açúcar. E o que é que isso pode provocar? Isso vai ter algum problema, né, se a gente acumular uma quantidade muito grande de açúcar no nosso sangue? Sim, porque o açúcar ele passa a ser tóxico, né, para os nossos órgãos. E aí, com um longo período de tempo, com esse açúcar em níveis muito altos, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a ser tóxico para os vários órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, os olhos, né, atuando principalmente na retina, que é lá no fundo do olho, que é responsável pela nossa visão. Ele pode acometer os rins e com isso levar a uma paralisação desses rins e a gente tem que fazer um tratamento, né, chamado hemodiálise para acabar o que? Filtrando aí esse sangue, tá? E aí, com isso, fazer com que essa hemodiálise, essa máquina, ela funcione como se fossem os nossos rins, tá? Uma outra coisa que o diabetes pode atacar são os nervos, né? O sistema nervoso periférico, e com isso o tato fica ruim, né? A gente não consegue sentir as coisas direito nos pés, nas mãos, ficam dormentes, formigando. Quando a gente toca no chão, pisa, a gente não sente o chão direito. Tem pacientes, inclusive, que às vezes pisam
né, não sentem direito, às vezes pisam em um prego e não conseguem sentir nada, não conseguem sentir dor nem nada. Então é preocupante. Tá? Isso tudo é ocasionado pelo excesso de açúcar, né, que está sendo tóxica aí para esses órgãos. E um dos principais órgãos que é acometido aí pelo diabetes, que a gente acaba esquecendo, é o coração. Então, grande parte das pessoas que têm diabetes, que não se preocupam, que não controlam a doença, que não vão atrás de atendimento, né, que não tomam seu remédio direito, que não tratam direito, não estão nem aí para a doença, acabam sofrendo problema de coração devido ao próprio diabetes. E aí muitas vezes se acha, quem causou a morte ou causou aquela complicação não foi diabetes, foi o coração. Mas, na verdade, se você for atrás, realmente, quem acabou levando a toda essa problemática, levou a tudo isso, foi o diabetes. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas taxas de açúcar muito altas no sangue, que podem levar a essas inúmeras complicações. Então, a gente tem que ficar ligado, né, quanto a isso e conseguir, então, manter as nossas taxas de açúcar no sangue o mais baixo possível para que a gente consiga viver uma vida plena, uma vida com qualidade, uma vida melhor. Todos nós merecemos isso. Todos nós, independente do que a gente tenha como problema de saúde ou não, a gente precisa viver bem, precisa viver com qualidade. E isso é possível. Vocês vão ver, né, durante essa sequência de lives que a gente está fazendo, começando hoje, né, com esse aquecimento para aquela jornada que a gente já anunciou, que o poder está em suas mãos. Depende de você viver bem, viver melhor, mesmo tendo diabetes. Isso é possível? Sim. Ok? Uma outra pergunta que geralmente, né, nos aparece, que surge nas consultas que eu faço aí com os pacientes, então eu atendo diariamente inúmeros pacientes com diabetes, né? E muitas vezes esses pacientes chegam para mim e perguntam, né? Vocês que estão aí do outro lado, muitas vezes chegam para mim e perguntam, doutor, mas que tipo de diabetes eu tenho? Será que existe mais de um tipo de diabetes mesmo? Ou só existe um tipo de diabetes? Bem, na verdade existem inúmeros tipos de diabetes, né? E os mais frequentes são 3 tipos. O diabetes mellitus do tipo 1, o diabetes mellitus tipo 2 e o diabetes mellitus gestacional. Os 3 tipos de diabetes mais comuns, né, eles têm aí uma justificativa diferente para aparecer. Eles são diferentes, eles atuam de forma diferente no corpo, né, apesar dos sintomas serem muito semelhantes, apesar do tratamento também ser semelhante, mas a forma deles se desenvolverem são diferentes, né? Diabetes tipo 1, por exemplo, né, aquele paciente que ele já nasce geneticamente, ou seja, vem da genética dele. Então ele já nasce com um genezinho lá que tem destinado de que ele vai ter diabetes tipo 1 em algum momento da vida deles. A grande maioria desses pacientes diabéticos tipo 1, eles desenvolvem a doença por intermédio, né, de uma ativação lá do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Por isso, grande parte de quem tem diabetes tipo 1 é um paciente que tem uma doença autoimune. A principal causa de diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né, que o próprio corpo, né, o próprio sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico que a gente chama, ele acaba destruindo as células beta do pâncreas, que são as células que produzem aquele hormôniozinho que eu falei lá no início, que é a insulina. E aí ocorre uma destruição total dessas células e com isso o paciente que é diabético tipo 1 não tem mais insulina nenhuma produzida pelo seu corpo. Então, como ele não tem mais insulina produzida pelo seu corpo, o que é que vai acontecer? Para poder ele sobreviver, para poder ele pegar aquela glicose, né, o açúcar, e usar como fonte de energia, ele precisa, né, que seja o que é administrado para ele aquele hormônio, no caso a insulina, que é o que está faltando. Ok? Então é isso que acontece em quem tem diabetes mellitus tipo 1. É uma doença que é mais frequente em quem? Acomete mais quem? Mais crianças,
adolescentes e adultos jovens. É a população mais acometida pelo diabetes mellitus tipo 1. E o diabetes mellitus tipo 2? Diabetes mellitus tipo 2 é o mais comum dos diabetes, né? Dos tipos de diabetes, ele é o mais comum, é o que é mais encontrado na população brasileira, na população mundial. E como é que acontece nesse tipo de diabetes? Esse diabetes acontece por duas causas. Ou uma produção, né, deficiente aí de insulina, que é aquele hormônio, né, que vai pegar a glicose e levar para as células como fonte de energia, para ser utilizada como fonte de energia. Ou então, essa insulina ela é produzida, mas tem algum defeito, produzida de forma defeituosa, e ela não vai conseguir agir adequadamente. Então esse diabetes, ele é muito frequente em pacientes que têm o quê? Obesidade. Então, cerca de 80%, ou seja, a grande maioria daqueles pacientes que desenvolvem diabetes mellitus tipo 2, eles têm a obesidade como um fator associado. Então a obesidade acaba aumentando aí o que a gente chama de resistência ao hormônio insulina, ela não vai conseguir agir de forma adequada e, consequentemente, esse paciente então vai acabar desenvolvendo o diabetes tipo 2. É um tipo de doença que é mais frequente aí nos adultos mesmo, nos idosos, né? É o tipo de diabetes mais frequente nessa população, tá? Então, esse paciente ele já pode utilizar outras formas de tratamento, além da insulina, já pode os medicamentos de administração oral, né? Então já pode outros tipos de tratamento, né, serem instituídos para esse paciente, ok? Então, além da obesidade, a gente tem que ver a questão da idade também, que é um outro fator de risco para quem tem diabetes tipo 2, né? Então, outro fator de risco é a questão da idade. Então, pacientes acima de 40, 45 anos de idade devem fazer o exame, né, para ver se tem ou não diabetes, tá? Então, acima de 40, 45 anos é um outro fator de risco. Um outro fator de risco para o diabetes tipo 2, pessoal, além da obesidade, além dessa idade, é também a questão hereditária, familiar. Será que tem alguém na sua família que tem diabetes? Então, se você tem alguém na sua família que tem diabetes mellitus, aí as suas chances de desenvolverem, né, o diabetes mellitus tipo 2 são bem maiores do que quando a gente compara com aquelas pessoas que não tem ninguém na família com diabetes mellitus tipo 2, ok? Então, com isso aí, né, a gente já aprendeu um pouquinho dos dois tipos principais de diabetes, né, existentes, sendo o mais frequente o tipo 2. Então, alguém já fez uma pergunta, Dona Rita já fez aí a primeira pergunta, né? O tipo 2 pode reverter o quadro de diabetes? Bem, infelizmente, a questão de cura, né, cura propriamente dita, a gente ainda não pode falar nesse termo. Existe um controle da doença, mesmo do tipo 2. Existe um controle. Então, quem é pré-diabético, né, que é aquele paciente que ainda não desenvolveu a doença propriamente dita, não desenvolveu o diabetes propriamente dito, tá? Ele tem sim chance de reversão, né, de voltar a não ser diabético, tá? Já quem tem diabetes mellitus tipo 2, ou seja, já evoluiu mesmo para a doença, para o diabetes propriamente dito, infelizmente, ainda, né, vamos dizer, ainda não tem uma cura. Podemos falar na palavra cura, ainda não. Você consegue um controle da doença. Então, a gente tem, né, que manter essa questão realmente equilibrada para evitar as complicações da doença, né, que a gente pode falar mais à frente, ok? Então, eu queria, né, dar um alô aí para vocês que estão aí, Thaís, Micaele, Clauber, Isabel, Zé Arimateia, Cassiano, Marie, ótimo, Kelly, Rose, Claudete, Tom Michel Palheta, grande amigo aí. Outra pergunta aqui, né, da Renata. O diabetes tipo 1 é genético? Porque meu filho ficou diabético aos 7 anos, né? Ele não comia muito açúcar. Bem, justamente, é como eu falei, né? Diabetes tipo 1, o que é que acontece?
O paciente ele já tem, né, já carrega nos genes, quando ele nasce, né, já tem o gene lá dizendo que ele vai ser diabético tipo 1, tá? Então, por algum motivo, né, que ativou na maioria das vezes lá o sistema imune, né, que é o sistema de defesa do corpo, tipo alguma infecção que ele possa ter apresentado, por exemplo, o Renata, aí aos 7 anos de idade, né, ele pode ter tido alguma infecção, alguma coisa que ativou o sistema imunológico, né, que é o sistema de defesa do corpo dele, e com isso fez com que, né, aqueles anticorpos, né, começassem a ser produzidos e começassem a destruir as células lá do pâncreas. E com isso foi destruindo então a insulina que ele estava produzindo e aí consequentemente ele não conseguiu mais produzir insulina, né? Porque essas células lá do pâncreas, elas foram completamente destruídas, tá? Então o diabético tipo 1, pessoal, não tem a ver de ser desenvolvido porque ele está comendo muito açúcar. Não é dessa forma, né, que o paciente diabético tipo 1 apresenta diabetes. Por esse motivo, pessoal, vocês não podem se culpar de forma alguma. Eu vejo inúmeros jovens, né, meus pacientes inclusive, se colocando como uma culpa, ou então as mães desses pacientes, os cuidadores desses pacientes, se colocando como culpados, em que foi que eu errei para poder o meu filho ter diabetes. Você não errou em nada, tá? Isso não errou em nada, uma coisa da natureza que aconteceu, né? Já veio com a predisposição genética. Então, por favor, não se culpem. Não é momento para culpas, é momento sim para se cuidar, para viver bem, para viver melhor, viver mais feliz, né? Deixar a doença para segundo plano. Você vai tratar sim a doença, mas não fica pensando nela, né? Você vai dar a atenção que ela merece, mas de forma a cuidar bem dela, para que ela não venha, né, a prejudicá-lo, mas não vai ficar o tempo inteiro focando a sua mente, o seu pensamento na doença. E sim você vai focar no controle, em viver bem, viver melhor. Ok? Esse tem mais. Pronto, aqui mais uma Isabel, né, dizendo que o filho dela é especial, não come doces nem muita massa, mas está com diabetes. Então tem que ver a questão da idade. A gente tem que lembrar uma coisa, pessoal, também pelo sedentarismo, né? Então muitos sedentarismo, além da alimentação inadequada, com essas comidas rápidas, fast foods, né? Aquelas comidas rápidas, sanduíche, batata frita, biscoito recheado, então essas coisas erradas, esse erro alimentar, então muitos pacientes, né, além do sedentarismo, da falta de atividade física regular, acabam então ganhando muito peso, né, ficando com sobrepeso ou obesidade, e mesmo crianças acabam desenvolvendo aí o diabetes tipo 2, que não é tão comum nessa faixa etária, mas tudo por esse erro, né, esse erro aí de estilo de vida, o estilo de vida inadequado, que é isso que a gente não deve fazer, ok? Se tem mais alguma pergunta que eu posso estar ajustando aqui. Pronto. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Pronto, outra pergunta aqui excelente, doutor Michel, dizendo que atende muitas mulheres, né, que entraram aí na menopausa, ou seja, mulheres que entraram na menopausa aí acima de 45, 50 anos de idade, ou seja, no grupo de risco que eu falei para desenvolver diabetes tipo 2, aí ele fala que começam a ficar com sobrepeso, né, doutor Michel Palheta, que é radiologista, faz muita ultrassonografia, um médico exemplar, então com gordura no fígado. E aí existe chance de desenvolver o diabetes tipo 2? Sim, né? Então o sobrepeso, a obesidade, né? Esse excesso de peso aí levando ao aumento, né, dessa gordura abdominal. Quando a gente aumenta muito essa gordura abdominal, aumenta a chance de gordura no fígado, porque a gordura ela migra, vai para o fígado e acaba dando aquela gordura que a gente chama de esteatose hepática, né? Então esse paciente também tem uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2, né? Que tem a ver com sobrepeso e com obesidade. Aí sim, esse tipo tem a ver com sua alimentação, com seu estilo de vida inadequado, falta de atividade física, por isso que a gente tem que reverter esse quadro, né? Mudar isso tudo aí, transformar a sua vida, ok?
Mais uma pergunta, excelente pergunta também, acho que Lara, né? Um paciente em uso diário de corticoide pode adquirir diabetes? Sim. Então, outros tipos de diabetes que não estão nos 3 que eu falei, né? Diabetes tipo 1, 2 e gestacional. Existem outros tipos de diabetes, outras causas, dentre elas são os problemas pelo uso crônico de medicamentos, dentre eles os corticoides, né? Então, prednisona, dexametasona são medicamentos, pessoal, que tem que ter o uso restrito por um curto período de tempo, né? E na menor dose possível. Então, nunca utilize esses medicamentos, né? Se não forem aí prescritos pelo seu médico. E quem precisar, né, por algum problema de saúde, que precisar fazer o uso crônico desses medicamentos, claro que prescrito pelo médico, devem ficar ligados e sempre ficar verificando realmente suas glicemias, porque pode haver o desenvolvimento do diabetes, tá? Porque os corticoides, eles podem evoluir com o que a gente chama de hiperglicemia, que é o aumento das taxas de açúcar no sangue, ok? Outra pergunta excelente aí da Michele, né, dizendo que o filho tem 11 anos de idade, tem diabetes tipo 1, e dizendo aí, né, que o diabetes do filho ele é muito bem controlado, mas mesmo controlado, a imunidade, ele está perguntando se a imunidade é baixa. Bem, todo paciente diabético, ele acaba tendo realmente uma dificuldade maior com relação à imunidade do corpo. Então, ele tem realmente uma imunidade mais baixa e fica mais predisposto a apresentar as doenças, principalmente as infecções. Como é que você pode fazer para controlar isso melhor? Fazendo como o filho da Michele, né? Conseguindo fazer o uso dos medicamentos direitinho, dele provavelmente faz uso de insulina, né? E então, com isso ele vai conseguir o quê? Manter os níveis de glicose, de açúcar no sangue, completamente normais, e isso vai fazer com que evite, né, o aparecimento das doenças secundárias aí à imunidade mais baixa. Então, o que é que você pode fazer? Controlar melhor a sua doença para que a sua imunidade suba, ok? Porque se você tem uma imunidade mais baixa, as doenças elas ficam mais propensas a aparecerem, ok? Então, quando você consegue um melhor controle da doença, sua imunidade acaba se elevando e com isso você vai ter menos risco de adquirir essas doenças que são, né, acabam sendo oportunistas, né? Se aproveitam desse momento que você está frágil para poder, então, se apresentar. Da mesma forma, né, pessoal, a gente está agora no momento bem com o coronavírus aí, né, a Covid-19, então, o paciente diabético, ele tem maior chance de desenvolver as formas mais graves da doença, né, por causa justamente dessa imunidade mais baixa. Então, o que é que você deve fazer para poder prevenir, para não pegar essas formas mais graves, né? Cuidar direitinho da sua doença, fazer tudo direitinho, né? Fazer o seu tratamento de forma correta, usar os medicamentos também diariamente, não abandonar esses tratamentos para que tudo corra da forma mais leve possível, né? Então é isso que você tem que fazer, ok? Aí vamos lá. Então, dando sequência, eu falei um pouquinho sobre diabetes tipo 1, né? Sobre diabetes tipo 2. E o terceiro tipo mais frequente, né, é o diabetes mellitus gestacional, né, que a gente tem, esse diabetes ele é típico das grávidas, né, e isso acontece porque na grávida, né, acontece uma transformação no corpo dela com várias mudanças, né, corporais aí por causa de diversos hormônios que tem um papel de aumentar, né, de preparar o corpo da mulher para ter o bebê, o desenvolvimento do bebê. E com isso acaba levando, né, a uma predisposição a apresentar diabetes. Aí nesse caso a gente chama de diabetes gestacional, que é o diabetes da grávida. Então a gente tem muitos casos também em acompanhamento de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Então por isso que a grávida, né, não pode estar ganhando muito peso, aquele peso em excesso, né, porque também pode acabar elevando o risco, né, dela desenvolver diabetes. Então, a grávida por si só já tem um maior risco de desenvolver diabetes gestacional. Por isso, vamos ter mais cuidado, né? Renata perguntou aqui, a hereditariedade do diabetes é obrigatória? Não. Depende, né? Depende
do tipo de diabetes, e se for tipo 2, que deve ter sido a pergunta dela, né, em que a hereditariedade ela faz parte, a gente tem que ver que tem os outros fatores de risco, né? Tem pacientes que não tem ninguém na família que tem diabetes e de repente o que acontece? Tá ganhando muito peso, tá com aquele sobrepeso, a obesidade, né? Então tem outros fatores além da hereditariedade. Então a hereditariedade é apenas um fator. Então por isso ela sozinha não é obrigatória. Então você tem que ir diminuindo os fatores que você pode mudar. Idade é uma coisa que você não tem como mudar. A própria hereditariedade, né, também não tem como você mudar. Mas outros fatores como o peso, né, como a sua alimentação, como o combate ao sedentarismo, isso tem como você fazer. Então você tem que atuar justamente sobre aqueles fatores de risco que você pode modificar, né? E é isso que você vai, então, se organizar melhor. Então, só dizendo mais uma vez, o tema da live está logo abaixo, né? Como viver mais e melhor com diabetes. Então, como a primeira live de hoje, né? A gente está então passando informações sobre a doença, porque se manter informado, saber a doença que você tem, né? Ou que o seu parente mais próximo, ou aquele com que você presta cuidado, né? Tem. Isso é o primeiro passo para que você consiga fazer com que ele viva melhor e consiga viver bem com a doença que ele tem. E aí, já que eu falei sobre os tipos de diabetes, vamos falar então um pouquinho, né, sobre como é que eu vou saber que o paciente tem diabetes. Doutor, como é que eu posso saber se eu estou com diabetes? Ou então se alguém tem diabetes? Primeira coisa, pessoal, que vai chamar a atenção são a questão dos sintomas, né, que podem aparecer ou não. Aí é que mora o problema, aí é que mora o perigo. Diabético tipo 2, pessoal, infelizmente, geralmente são pacientes assintomáticos, em que a doença ela acaba praticamente nem se manifestando, né, de forma tão fácil assim. O paciente às vezes não sente nada. Então, o diabetes, às vezes, ele aparece de forma silenciosa, o que é ruim, né? Porque não chama a atenção. Opa, eu não estou sentindo nada, então eu estou bem, não vou nem procurar ajuda. Não? Por isso que é importante você sempre ficar fazendo seus exames de rotina para poder rastrear se você tem ou não tem diabetes. Lembrem-se lá do período de risco, né? Acima de 40, 45 anos de idade, é o período que já vai começando a ter um risco aí pela idade. Se você tem outros fatores de risco, como sobrepeso, obesidade, né, história familiar, então aí você já tem que procurar aí mais cedo para poder fazer esse rastreio se você não tem diabetes. Até porque muitas vezes ela é assintomática, ou seja, você pode não sentir nada e ser diabético. Tá? Então fique ligado nesse ponto. E com relação aos sintomas, que sintomas eu posso apresentar e que eu posso estar desenvolvendo diabetes, né? Então, começando dos mais clássicos, porque já está na cara que você tem diabetes. O que é que pode ser, né? Então, dentre esses sintomas, a gente pode falar aquela pessoa que está o tempo inteiro, pessoal, indo ao banheiro para urinar. Então, urina, vai várias vezes ao banheiro, urina, e em grande quantidade, tá? Então, é em grandes volumes mesmo. Espaço o dia inteiro, à noite também, às vezes não consegue dormir, tem o sono prejudicado, não pela falta de sono, mas o sono é prejudicado, né, por ser acordado o tempo inteiro para ir fazer xixi. Né? Então, vai várias vezes, até muita sede, com a boca seca, com muita sede também. Então, é um paciente que tem também muita sede. Bebe, bebe, bebe e não se sacia. Então, fica sempre querendo mais água. Tá? É um paciente também que tem muita fome, aquela fome exagerada, que é aquele que assalta a geladeira de madrugada, né? Aquele famoso assaltante de geladeira que vai lá e ataca tudo que tem, né? Então, esse é um paciente que pode ter, então, muita fome, muita sede, né? Urina muito em grande quantidade e também alterações do peso, né? Pode ganhar ou perder peso. Então, como é que eu posso estar comendo mais, comendo e estar emagrecendo? Alguma coisa errada tem aí. Então, pode ser diabetes. Tá? Então, além desses sintomas clássicos aí da doença, a gente pode ainda apresentar o quê? O paciente tem diabetes. Sintomas que são mais assim inespecíficos, né? Que não são bem clássicos, né? Como, por exemplo, a vista turva, embaçada, né? O paciente olha e não consegue ver ali direito, aí
olha ali de novo, né, vê o meu embaçado, então pode ser diabetes, pode ser um sintoma de diabetes. O paciente sente dormência, formigamento nas mãos, nos pés, também pode ser um sintoma de diabetes. Mulheres, principalmente, né, que tem muita infecção urinária, de repetição. Então, infecção urinária trata, aí vem outra infecção urinária, trata, infecção urinária, uma em cima da outra, né? Pode ser, então, por aquela questão, né, a imunidade mais baixa provocada pelo diabetes, então, sintomas de infecção urinária de repetição. Pode ser outra causa. Mulheres também com corrimento vaginal, aquele corrimento vaginal mais branco, né? Como se fosse o leite coalhado, leite nata mesmo ali, que pode ser um fungo chamado cândida, que pode estar lá na vagina e provocando também uma coceira intensa, tá? Isso pode ser diabetes, tá? Então, tomar cuidado nesses casos aí que podem chamar a atenção. Então, se você tem algum desses sintomas, se você conhece alguém que tenha, avise, né, alerte essa pessoa para ela se cuidar o mais precocemente possível, porque esse cuidado mais precoce está aliado a você viver melhor, sem complicações da doença e viver com plenitude, com excelente qualidade de vida. E é isso que a gente está buscando aqui, trazer para vocês dicas para que vocês consigam realmente, né, ter uma qualidade de vida melhor, viver bem, viver melhor, viver como as outras pessoas que não têm diabetes, tá? Vocês não podem ser condenados por isso de forma alguma, né? A gente tem que driblar a doença e além dela, estamos todos juntos, eu, vocês, contra o diabetes, tá? Estamos todos aí no mesmo time, então vamos lá todos juntos. E a questão, a pergunta até que fizeram aí, né? Se diabetes tem cura, se não tem cura, mas antes disso eu queria saber, assim, depois que eu tenho a questão desses sintomas que eu vou procurar, o que eu preciso para diagnosticar, pessoal? São exames de sangue, para a gente ter a certeza, né? Então precisa ir no médico, para o médico solicitar alguns dos exames. Você vai simplesmente no laboratório, lá no laboratório são colhidos esses exames de sangue, tá? E aí esses exames de sangue é que vão então diagnosticar, realmente, fechando com aqueles sintomas que você tem, se você tem ou não tem realmente diabetes mellitus, tá? Então aí o médico vai analisar esses resultados para poder dizer se você tem ou não tem diabetes, certo? Então, tem a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, né? E também, por exemplo, o teste oral de tolerância à glicose, aquele testezinho da garapa, que pode ser feito também. Então esses são os 3 testes que a gente pode fazer para avaliar se um paciente tem ou não tem diabetes. Aí alguém vem e pergunta, né? Como tem aqui a pergunta. Ah, aquela furadinha do dedo, né? Dá diagnóstico de diabetes, tá? Aquela glicemia capilar que a gente chama, né? A furadinha do dedo com aquele aparelhinho que eu vi lá na rua e deu alto, né? Pessoal, o mais certo, o mais correto, o mais fidedigno, né? O que a gente tem mais fidedigno para poder dar o diagnóstico de diabetes certeiro mesmo é no laboratório colhendo o sangue, tá? É o melhor método que tem. Não é obrigatoriamente esse dedinho de furadinha do dedo. A glicemia capilar de furadinha do dedo fica mais para aquelas pessoas que já têm diabetes, que precisam saber dia após dia como é que estão suas glicemias, né? Para poder ver como é que estão as suas taxas. Para diagnóstico, o método perfeito é realmente aquele do sangue mesmo. Vai lá no laboratório e colhe o exame, ok? Então fica essa dica aí para vocês. Glicemia de jejum, né? A partir de 100, você estando em jejum, com pelo menos 8 horas de jejum, a partir de 100 já está alterada. Então, o normal de uma glicemia de jejum é até 99. Se você está com 100 ou acima de 100, tenham cuidado porque já tem uma leve alteração, que pode ser um pré-diabetes ou até o próprio diabetes mellitus. E aí precisa investigar, ok? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Só dando um abraço aí para Cíntia Castilho, Ednísia Ponte, Daniele, Aparecida de Fortaleza, muito bem, seja bem-vinda, Aparecida. Felipe Lira, Leonardo Paiva, Doris Oliveira, Aparecida Yara, Janaína, Maurício. Vamos lá, aí tem mais perguntas aqui.
Caso de câncer de pâncreas, tem relação com diabetes tipo 2? Meu pai é diabético e meu irmão teve câncer de pâncreas. Sim, pode haver sim, né? Por quê? Porque as células que produzem a insulina, aquele hormôniozinho que eu falei lá no início da live, né? Pelo câncer de pâncreas, né? Pode haver uma destruição dessas células, né? Dependendo de qual a localização desse câncer. E aí foi retirado, né? Pode ter sido retirado uma grande parte dessas células, e aí com isso o paciente pode acabar com deficiência dos níveis de insulina e consequentemente se transformar em diabetes, né? E aí ter que fazer uso de medicamentos para o diabetes. Então sim, a resposta é a Doris, né, que perguntou, pode ser uma das causas de diabetes. Não estão inclusas nas 3 principais, né, que é tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional, mas é um dos outros tipos, por isso que eu disse, né, existem vários tipos de diabetes mellitus aí. Ok? Dona Vera, Lúcia Albuquerque. Outra coisa, né? Se eu me dedicar ao tratamento médico, fizer tudo o que o médico indicar, posso controlar o diabetes em quanto tempo? Eita, pergunta difícil, né? Então aí depende muito da questão da sua, realmente de como é que está o andamento da sua doença, tá? Como é que está o andamento da sua doença. Mas você seguindo à risca, tá? Rigorosamente, fazendo as 3 coisinhas que eu vou já falar com relação ao tratamento, né? Fazendo as 3 coisinhas básicas para tratar do seu diabetes, você vai conseguir controlar o diabetes sim. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas dependendo da situação aí, uns 10 a 15 dias você vai já começar a ter uns níveis glicêmicos já bem diferentes daqueles que você apresentava no início. Então, tudo depende de você, tá? Então, juntos, seu médico, seu nutricionista, né? E você são responsáveis pelo seu controle da doença. Então, tudo é possível. Então, basta você querer, ok? Ricardo, muito obrigado, meu paciente querido, faz tudo, tá aí, o Ricardo é um exemplo disso, né? Meu paciente que segue à risca realmente do que é indicado, está com os níveis aí glicêmicos, né, os níveis de glicose extremamente controlados, né? Parabéns, Ricardo, para você, porque você sim, né, consegue viver bem, consegue viver melhor do que o que você sempre imaginou viver, né? Graças a você que segue tudo rigorosamente, né, que consegue atingir aí vários níveis aí da sua vida, que você vem crescendo cada vez mais na sua vida pessoal e profissional. Parabéns. Aí outra pergunta, se a menopausa desenvolve diabetes. Não há menopausa propriamente dita, tá? Não é menopausa propriamente dita, dona Aparecida, mas a questão da idade, né? A idade deste período, né? Lembrando que a idade é um fator de risco isolado, né? Então, você pode sim ter uma maior chance de desenvolver diabetes. Não é que a menopausa seja a causa, mas aí o período de menopausa é por causa da idade, tá bom? Pronto. Qual é a melhor taxa de glicemia para o diabetes tipo 2 para controlar? Isso depende de Brandão, né? Depende se a sua glicemia ela foi verificada em jejum, né, antes das refeições, que aí o ideal ficar, né, se for diabético já, aí a média de menor que 100 a menor que 130 no máximo, tá? E já se for 2 horas depois das refeições, que é o indicado quando você vai fazer depois da refeição, fazer 2 horas depois, então aí já pode atingir nível de 140 até 160, por aí, ok? Então, depende muito da questão do horário, ok? Pois é, Isabel, os sintomas muitas vezes, principalmente no diabético tipo 1, eles são mais aflorados, né? Você consegue ver esses sintomas mais claros, de forma mais clara do que às vezes no diabético tipo 2. Diabético tipo 2, às vezes, porque muitas vezes ele é assintomático, né? A doença ela acontece de forma silenciosa, né? Muitas vezes, então com isso acaba tendo um diagnóstico muito tardio. Então quando o paciente vai descobrir que tem a doença, ele já tem pelo menos aí 4 a 7 anos de doença. Por isso tem que tomar cuidado, tem que fazer o rastreio e verificar direitinho, né? Tipo 1 geralmente é mais rápido a evolução e o paciente já começa a ter aqueles sintomas de urinadeira, de sede, de fome, né? Muito mais rapidamente. Então por isso que a gente tem que correr e tratar logo.
Tiago Donato, meu amigo, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente, né? Eranzinha, Diabéticos da Ilha aí também, por estar participando. É um prazer. Tia Verônica, Graça, Jacira. Aqui a Jacira perguntando, né? Podia fazer chá com folhas de insulina para diabetes tipo 2? Bem, vamos lá, Jacira. Muito boa pergunta, excelente pergunta, né? Chá de folha de insulina, a planta insulina, né? Que chamam a planta insulina. Não existe comprovação científica, infelizmente não existe comprovação científica de que essa planta realmente ela sirva para baixar os níveis glicêmicos. Mas eu, particularmente, estou falando agora por mim, tá? Não sou contra você estar fazendo uso de medicações, né, de plantas, de chás, contanto que não suspenda os seus medicamentos, ok? Então, não sou contra você tomar o seu chazinho de insulina sem nenhum problema, mas fique ligado, ele não substitui a sua insulina se você usa insulina, e não substitui os seus comprimidinhos aí para controlar os níveis de diabetes, ok? E aí a outra pergunta, é possível mesmo controlar o diabetes? Sim, claro que é possível, graças a Deus é possível. Então o que fazer? Então aí vem a outra pergunta, né, que a gente tem aí. Como tratar o diabetes? Então o diabetes ele pode ser controlado, ele pode ser tratado, né, por 3 pilares principais. Primeiro pilar, alimentação saudável, né, correção alimentar, tá? Então, você tem que ter uma alimentação saudável, regular, né? Comer direitinho para poder você ter um controle adequado da doença. Tá? Muita gente pergunta, até isso aí depois, você tema para outra live, mas pergunta muito a questão de açúcar, se eu posso comer, eu posso não, ou não devo comer. Geralmente, não é indicado, né? Você já tem os níveis muito altos, né, de açúcar no sangue. Então, consumir o açúcar propriamente dito, né, o açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo, tudo é açúcar, né? Tem alterações aí em virtude da própria produção desse açúcar, né? A química que é utilizada acaba sendo menor nesses açúcares mais escuros, mas assim não deve ser de preferência utilizado por pacientes diabéticos que já têm os níveis de açúcar no sangue muito altos. Então você não deve consumir açúcar propriamente dito. Até porque você na sua alimentação já consome outros tipos de alimentos que vão se transformar em açúcar. Como por exemplo, carboidratos, né, que são as massas. Então arroz, o macarrão, o pão, o biscoito, a farinha, a cuscuz, né? A tapioca, certo? Então, a bolacha creme crack, por exemplo, né? Então, esses alimentos são chamados de carboidratos, eles se transformam em açúcar no nosso sangue. Outra coisa, as frutas, né? As frutas também têm açúcar, que é um açúcar natural chamado de frutose. Então, você já consome na sua dieta normal, você já consome açúcar. Então, esses açúcares aí em pó, açúcar mesmo, não é recomendado para vocês estarem fazendo uso. Eu até brinco, né, com meus pacientes. Ele pode vir preto, azul, amarelo, roxo, lilás, rosa, a cor que vier, foi açúcar, evite, tá? Então não é para fazer uso se você é diabético de preferência, tá bom? E aí, falou então um pouco de alimentação, a gente vai falar então, só citando, né? A gente está fazendo a questão de tópicos aí, depois a gente vai falar nas próximas lives, né? Por isso que é bom vocês estarem acompanhando essas 10 lives aqui, que é o aquecimento, né, para aquela jornada, o poder em suas mãos. Então, por isso que é importante que você acompanhe todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 16 horas, nesse mesmo local aqui do meu Instagram, ok? Então, não esqueçam, se você conhece algum paciente diabético, né, algum cuidador, ou alguém que tem algum familiar que é diabético, marque, né, avise, né, sobre essas lives, tá? Coloca aí também aí o aviãozinho aí para compartilhar essa live, para que ele possa aprender um pouquinho mais sobre a doença, consiga viver melhor e viver com qualidade, que isso é importante, ok? E o outro pilar, né, eu falei da alimentação, o segundo pilar para o tratamento de diabetes seria a atividade física. Então, a atividade física regular.
Então você deve sair do seu sedentarismo, tá? E fazer alguma coisa, mexer com o corpo. O nosso corpo é uma máquina, precisa estar em constante movimento. Nós precisamos nos movimentar, colocar o corpo para funcionar, para que ele consiga trabalhar adequadamente, né? E aí perguntaram até aí, a caminhada, a atividade física ajuda a controlar o diabetes? Sim, é uma das maneiras que eu tenho para poder também conseguir um excelente controle dos meus níveis glicêmicos, tá? Então preciso também ter esse pilar aí da atividade física, ok? E o terceiro e último pilar para o controle do seu diabetes, que você consiga controlar os seus níveis de glicose, níveis de açúcar no sangue, é o medicamento, tá? Então você tem que tomar, se você já é diabético, tem que tomar o seu medicamento conforme a prescrição do seu médico, tá? Então não vá olhar qual é o remédio que o vizinho usa para poder você estar fazendo uso, não, porque ele pode servir para o seu vizinho e pode lhe fazer mal. Então é interessante que você vá para uma consulta médica para que você seja avaliado de uma forma geral, né, para ver qual o tipo de medicamento que é mais adaptado a você, para que você possa ser beneficiado. E esse medicamento, pessoal, ele pode ser oral, que é em comprimido, ou injetável, como por exemplo as insulinas. Então muita gente tem medo de fazer uso de insulina, acha que insulina é o fim dos tempos, é o fim do túnel, a luz do fim do túnel não existe mais. História, isso é balela, isso não existe. Insulina não é fim de linha, pelo contrário, graças a Deus ela existe, é um medicamento como outro qualquer. Se não existisse a insulina, muitos diabéticos não estariam por aqui, né? Porque precisam da insulina para sobreviver, então graças a Deus ela existe. Tá? Então você sabendo utilizar, você utilizando de forma adequada aquela insulina, você vai conseguir viver melhor e com qualidade, vai conseguir fazer tudo o que você jamais imaginava fazer com seu diabetes controlado, tá? Então, por favor, vamos deixar de preconceito com relação a isso, porque é um medicamento como outro qualquer. Então, se você tem diabetes já, não esqueça os 3 pilares, né? Alimentação saudável, atividade física regular e medicamentos. Ao longo das lives nós vamos falar sobre esses pilares, né? Convidar especialistas aí no assunto para que trazer esse feedback aí para vocês, mais conhecimento para que vocês conheçam um pouquinho sobre o diabetes, sobre essa doença que vocês ou amigos de vocês, né? Que vocês realmente possam ajudá-los aí nesse combate, no controle da doença, certo? Vamos ver aqui mais pergunta. Marcela, olá, boa tarde. Já falei aí sobre a folha de insulina. O que mais? Pronto, a Jacira fala, né, que o esposo, o mínimo está sempre 230, né? 240, iniciou o tratamento agora. Pois é, então vamos começar esse tratamento, fazer adequadamente. Nível de 230, 240 já é muito alto, né? Mesmo para o paciente diabético, tá? Fernanda, tudo bem, Fernanda? Fernanda pergunta aí qual é o tipo de diabetes mais comum, se é tipo 1 ou tipo 2, é tipo 2. Tipo 2 é a mais comum no Brasil e no mundo inteiro, tá? É o tipo de diabetes mais comum. A outra pergunta do Leonardo, excelente a pergunta do Leonardo. Quem tem tudo controlado pode ficar sem tomar remédio? Não, tá? Na verdade, quem controla são os 3 pilares, né? Quem controla é você tendo uma alimentação saudável, você fazendo atividade física regular, né? E você tomando seu medicamento. Se você parar de fazer isso, tudo vai descontrolar novamente e aí vai bagunçar tudo novamente, tá? Então não deve abandonar seu tratamento de forma alguma, ok? Sua Fernanda, eu conheço a Fernanda, que é minha paciente, né? Então é a mais comum, é tipo 2 a sua, tá? Ok? Vamos lá, aqui mais pergunta. Para quem tem diabetes, se engravidar vai ser uma gravidez de risco? Ivanete, quem tem diabetes que engravidar, sim, deve tomar mais cuidado, porque a gestação ela pode ser de risco. Então você tem que ter aquele controle, fazer o acompanhamento direto com o seu endocrinologista e com o seu obstetra, né, para que a gente mantenha, né, os níveis aí de diabetes normais, para que não haja prejuízo nem para você como mãe,
nem para o bebê, né? Nem para a formação do bebê, ok? Então tem que ter os níveis muito controlados para evitar problemas, tá certo? Então na gravidez tem o maior risco, sim, ok? Ana Paula, tudo bem? Isabel. Ei, Dona Ivanete, ótimo, mande para sua filha, chame ela para estar por aqui, né? Pronto, o povo perguntando aqui sobre adoçantes, né? Vai ser bem frisado isso na próxima live, que será amanhã, logo chamando vocês. A próxima live vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável, né? Com a nossa nutricionista, a doutora Luciana Fujiwara, né? Que virá amanhã como nossa convidada para falar um pouquinho sobre a alimentação de vocês, né? Diabéticos, para estarem participando. Então, eu vou deixar isso mais para lá, né? Para a gente estar aqui deixando esse gostinho, né, para que vocês consigam acompanhar tudo direitinho, tá bom? Que a Aparecida dizendo que adora dançar forró, que maravilha, é uma atividade física, claro, continue dançando seu forró, vivendo sua vida com alegria, com felicidade, isso é que vai lhe colocar para frente, né? Então é o que eu disse, não foque na doença, foque na melhoria, né, na sua qualidade de vida, tá? Então trate sua doença pensando na qualidade de vida, ok? E aí, pessoal, antes que acabe aqui o nosso tempo, né? Porque o tempo da live do Instagram ela é limitada. E aí eu gostaria de pedir a vocês, né? Que depois, quando acabar aqui, que vocês curtam, né? Vocês possam compartilhar, comentar se você gostou, comentem abaixo, tirem um tempinho de vocês aí para marcar alguém também que tem diabetes, que vocês conhecem, que isso vai ajudar ao longo do tempo. Nós teremos 10 lives, né? Para esse aquecimento aqui antes da nossa jornada, tá? Então marca aquela pessoa que tem diabetes, que você conhece que tem diabetes, se inscreva, né? Lá no link da bio, tem lá o link para você se inscrever, colocar lá seu e-mail, tá? Para participar dessa jornada, tá ok? Então não esqueça, tem lá o link na bio, é só clicar, você preenche com seus dados, coisas fáceis aí que você vai conseguir fazer, tá? Para a nossa jornada poder em suas mãos. Então não esqueça de fazer isso, de indicar outras pessoas, tá? Sigam também, queria falar, né, o meu Telegram e o meu Instagram tá lá também na bio, ok? Então, é só clicar lá, você vai ter como estar participando com a gente diariamente, né, do meu Telegram, do meu YouTube também, tá? Aqui do Instagram, tem o Facebook, então tem as diversas formas de comunicação para ajudar vocês. Então, não esqueçam de participar, de estar junto com a gente, estou aqui junto com vocês, lembrar vocês, pacientes diabéticos, né? Você não está sozinho, ok? Você não está sozinho. Lembre-se que estamos juntos, que você vai conseguir, sim, viver melhor, né? Estamos todos juntos no combate a essa doença, ok? Então, tudo é possível, viver bem é possível, viver com qualidade também é possível, só depende de você. Então, faça a sua parte, tá? Não esqueça, faça a sua parte e que o mundo será bem melhor, né? Você vai conseguir viver em abundância e com qualidade de vida, ok? Então não esqueçam lá de seguir, né? De lá no YouTube, no Telegram, ok? E de colocar aqui embaixo, de fazer os comentários, certo? Deixa eu ver aqui, alguém que está pedindo para salvar a live, Catarina, né? Minha esposa sempre aqui dando um apoio, agradeço demais. Ok. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, terem participado desse momento aqui comigo. Espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês, tá? Agradeço a todos, né, pela participação, tá? E amanhã nos veremos neste mesmo horário, neste mesmo local, né? Falando um pouquinho, então amanhã, o tema da live de amanhã está relacionado com a parte de nutrição, então alimentação saudável com a doutora Luciana Fujiwara. Então vejo vocês, nos veremos por aqui às 16 horas, ok? Então compartilhe com alguém, indique alguém, tá? E até o nosso próximo encontro. Até mais. Tenha uma excelente tarde e uma noite maravilhosa, abençoada por Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.